A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 12, onde a gente vai tratar sobre o tema Jesus, o homem perfeito, analisando essa visão antropocêntrica, agora a partir da perspectiva de Jesus. É claro que eu quero lembrar você que a gente já está deixando disponível aí no canal, nas nossas playlists, as próximas aulas do segundo trimestre da CPAD, onde a gente vai estudar sobre a igreja eleita, analisando essa visão da eclesiologia, e vai valer muito a pena, é só você procurar aí no nosso canal. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe sendo os nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, deixa aí também o seu joinha. Aproveita também, por favor, deixe aí o seu comentário, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a compartilhar a palavra de Deus. Lembrando a você que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aqui no canal, é só você procurar nas nossas playlists. E a aula de hoje, ela tem aí o texto bíblico, você precisa iniciar por ele, você precisa observar também que a tua lição de hoje, ela tem aí 3 objetivos e ela tem 3 pontos. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A nossa aula de hoje, da lição de número 12, vai tratar sobre esse tema, essa visão de trabalhar Jesus como o verdadeiro homem, Jesus como o verdadeiro Deus e Jesus como o homem perfeito. E o primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar exatamente essa visão que nós estamos descrevendo para você de Jesus como o verdadeiro Deus. É interessante a gente observar que esse primeiro ponto está dividido aí em 3 subtópicos, onde a gente vai analisar subtópico a subtópico com você de forma detalhada para descrever exatamente essa divindade presente em Jesus, essa divindade que faz parte da pessoa de Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: sua eternidade com o Pai. Esse é o primeiro subtópico e ele tem base bíblica. Ele tem base bíblica em Isaías capítulo 9, versículo 6, aonde a gente vai descrever para os nossos alunos que Jesus, ele já é eterno. Ele não é algo criado, ele já é divino, ele já faz parte da Trindade e a sua eternidade está presente na Trindade. De acordo com João, capítulo 1, versículo 3, antes mesmo da encarnação de Jesus como homem, ele já estava presente na criação de todas as coisas. E a própria Bíblia faz questão de dizer que tudo foi feito por intermédio dele. Então Jesus é divino, Jesus é Deus. É essa visão que nós vamos passar para os nossos alunos. E descrevendo essa visão, que Jesus é Deus, que Jesus é divino, a gente vai agora analisar essa questão que estamos trabalhando agora no segundo subtópico, que vai detalhar ainda mais a respeito dessa divindade com o seguinte argumento: os seus atributos, grandezas e perfeições. Nós estamos falando agora, nesse primeiro ponto, que Jesus é Deus. Já estudamos no primeiro subtópico que ele é eterno. Ele já faz parte dessa eternidade. Ele não é um ser criado, ele não é criatura, mas na realidade ele é o Deus vivo e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele faz parte da Trindade. E fazendo parte da Trindade, você percebe aqui que ele possui os mesmos atributos de Deus. Jesus possui esses atributos e esses atributos estão presentes nas páginas sagradas, na Bíblia, e você percebe que Jesus, ele é o nosso Deus. De acordo com João, capítulo 1, versículo 4, vale a pena ler esse versículo em sala de aula, você já conhece esse primeiro atributo de Jesus. Jesus sendo a fonte da vida, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João capítulo 5, versículo 16, além dele ser a fonte da vida, você percebe que ele tem vida em si mesmo. Ele não é criatura, ele é criador. Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que ele é imutável. O que é isso? Ele não muda. Então esse Jesus que tem vida em si mesmo, que é Deus Todo-Poderoso, que tudo foi feito por suas mãos, você percebe
percebe que ele não muda, ele é o mesmo, ele continua sendo o mesmo Deus e ele continua exercendo a mesma fidelidade. Mateus capítulo 28, versículo 20. Você observa na palavra de Deus que Jesus é onipresente. O que é isso? A Bíblia fala que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Jesus. Esse atributo faz parte da sua divindade. Os demônios não têm esse atributo. Quem possui esse atributo é Jesus. Os anjos não. Jesus possui esse atributo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós sabemos que a igreja, ao mesmo tempo que ela é una em Cristo, ela é múltipla. Nós temos várias igrejas, várias denominações que exercem o culto, por exemplo, no mesmo dia, como o domingo, em diversas localidades. E em todas as localidades, Jesus se faz presente. Isso é onipresença. João capítulo 2, versículo 24 e 25, está escrito na palavra que ele é onisciente. Jesus é onisciente, e isso aqui a gente precisa entender, ele é aquele que conhece todas as coisas, sabe de tudo, antes mesmo que essas coisas aconteçam. Ele é o Deus da criação. Ele tem todo o controle na palma da sua mão. Ele sabe o teu dia de amanhã. Ele sabe o que vai acontecer com a tua vida. Tudo está planejado e arquitetado por ele. Mateus capítulo 28, versículo 18. Está escrito na palavra de Deus que ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder na palma da sua mão. Jesus possui todo o poder, toda a glória na palma da sua mão. Então, quando você analisa essa visão bíblica a respeito de Jesus como Deus, você percebe que ele é Deus e é Deus eterno. Você percebe que ele tem todos os atributos divinos. Você percebe que ele faz parte da Trindade. Ele é Deus. E analisando essa questão, vamos agora para o terceiro subtópico, entendendo ainda um pouco mais sobre a divindade de Jesus. Ele esvaziou-se da sua glória, mas não deixou a sua divindade. Esse é o terceiro subtópico e aqui a gente precisa entender um pouco mais a respeito da encarnação de Cristo. Porque existem doutrinas, existem ensinamentos que ensinam que Cristo deixou de ser divino. Isso aqui é uma compreensão errada, herética. A própria Bíblia trabalha com a gente esse argumento da seguinte maneira: Jesus é 100% Deus, não deixou de ser Deus, porém, como Deus, decidiu se encarnar em forma humana. E um texto bíblico que vai dar base para a gente entender um pouco mais sobre isso está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Faça essa leitura pausadamente com os teus alunos em sala de aula para você entender a respeito dessa encarnação desse Deus vivo em forma humana. E aqui a gente precisa entender um argumento teológico a respeito dessa encarnação de Cristo em forma humana. Ele é Deus, não deixou de ser Deus, agora se torna homem. Então ele é 100% Deus e 100% humano. E aqui a gente precisa entender uma questão que é trabalhada até mesmo pelo Robert Menzies e William Menzies. Ambos são comentaristas da Bíblia de cunho pentecostal que nós utilizamos. Os dois trabalham essa questão da encarnação de Cristo de uma forma espetacular. Inclusive, eles têm até um livro que foi publicado pela editora Vida, No Poder do Espírito. Qual a perspectiva que eles trabalham? Eles trabalham a partir da visão de Lucas, do evangelista Lucas. Os evangelhos tratam para a gente a biografia de Jesus, traz essa ideia de que Jesus, os relatos a respeito de Jesus. O primeiro evangelho a ser escrito, por exemplo, foi o evangelho de Marcos, que trabalha Jesus como servo, Jesus agindo, Jesus fazendo as coisas, Jesus sempre trabalhando. Essa é a visão de Marcos. Você observa Mateus, o segundo evangelho a ser escrito na ordem cronológica, ele trabalha a pessoa de Jesus como o Messias Rei, aquele que foi prometido. Esse reinado de Jesus é visto como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento lá no evangelho de Mateus. O João, ele já trabalha exatamente esse Jesus divino, esse Jesus Deus, esse Jesus que está conosco, realizando os milagres.
milagres. E o Lucas trabalha Jesus como? O Lucas, ele é o teólogo que nós trabalhamos na perspectiva pentecostal como o teólogo pentecostal das Escrituras. Ele trabalha esse Jesus como homem. Esse Jesus que ao mesmo tempo é divino, mas ao mesmo tempo é humano. E os milagres são realizados a partir da perspectiva de Lucas pelo poder do Espírito Santo. Na perspectiva de Lucas, o Robert Menzies e o William Menzies entenderam que os milagres de Jesus, a ação de Jesus, o poderio de Jesus é realizado não por causa da divindade. Ele não deixou de ser divino, ele não deixou de ser Deus. Mas os milagres registrados em Lucas são demonstrados ali como o poder e a ação poderosa do Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Compare Mateus capítulo 4, versículo 1. Está escrito que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, pelo Espírito ao deserto. Lá, Lucas 4 primeiro vai trazer a mesma passagem, a mesma visão, e Lucas já coloca assim: Jesus foi cheio do Espírito Santo ao deserto. Você percebe que a ação do Espírito Santo é maior na perspectiva de Lucas. E nessa visão que estamos trabalhando aqui, sobre esse Jesus sendo Deus, não deixando de ser Deus, mas agora em forma humana, na perspectiva de Lucas, na visão de Robert Menzies, de William Menzies, eles trabalham o seguinte, que os milagres foram realizados pelo poder do Espírito Santo, pela ação da Trindade em si, nessa obra de Cristo. E você percebe aqui essa perspectiva de uma forma maravilhosa. Ou seja, quando você analisa a tentação de Jesus, lá em Mateus e em Lucas, você descobre que o diabo tenta Jesus para Jesus utilizar a sua divindade. Observe em Mateus: se tu és o Filho de Deus. Lucas também traz esse mesmo argumento: se tu és o Filho de Deus. O diabo estava querendo que Jesus utilizasse a divindade. Porém, em todas as respostas, Jesus trabalha a palavra. Jesus demonstra a palavra e não cede ao inimigo. Por quê? Nessa perspectiva teológica, se Jesus utilizasse alguma gota da sua divindade, a obra da salvação cairia por terra. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, está escrito na palavra de Deus, e lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, 46, Paulo trata sobre esse assunto a respeito dessa perspectiva de Cristo como humano. Paulo diz que o primeiro Adão, ele veio e caiu, ele falhou no projeto de Deus. Agora, Paulo também diz que Cristo, ele é o segundo Adão. O que é que ele está dizendo? Ele, ao mesmo tempo, é divino, mas ele se torna homem. E, ao mesmo tempo, sendo homem, ele exerce a obra de Deus e não falha. O primeiro Adão levou a humanidade para a queda, para a consequência do pecado. E você percebe, à luz da palavra de Deus, Paulo dizendo: Jesus é o segundo Adão. E ele agora restaura esse homem caído a Deus. Ele trabalha a perspectiva de Jesus homem. Então, na nossa lição, para finalizar o primeiro ponto, você vai descrever que Jesus, ele é divino, mas ao mesmo tempo, sendo divino, 100% Deus, estava lá a divindade, não deixou de ser divino. Ele agora é humano, e é interessante que, sendo humano, ele se esvazia, não da sua divindade, mas se esvazia da sua glória, da sua majestade, para se tornar homem, para exercer o projeto de Deus. Finalizando esse ponto, vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai trabalhar essa perspectiva de Jesus como o verdadeiro homem. Vamos analisar Jesus como humano agora. Esse segundo ponto da nossa lição trabalha Jesus como verdadeiro homem. Ele está dividido agora em 5 subtópicos para a gente poder entender ele um pouco mais. Um primeiro subtópico aqui desse segundo ponto trata sobre o seguinte: Jesus estava no seio do Pai. Nós observamos no primeiro ponto da nossa lição que Jesus, ele é Deus, estava com Deus. E agora, nesse segundo ponto, no primeiro subtópico, nós vamos entender que ele estava no seio do Pai. Leia o texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 18. De acordo com João, capítulo 1, versículo 3, nós já lemos esse versículo, nós sabemos que esse mesmo Jesus, sendo Deus, participou da obra da criação, de tudo. Tudo foi feito por intermédio dele.
João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, você percebe que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o haja de Deus para a obra da criação. Então, nesse primeiro subtópico, você vai fazer esse link do primeiro ponto com o segundo ponto, demonstrando esse Jesus como Deus, esse Jesus sendo todo-poderoso. Vamos avançar agora para o segundo subtópico. O segundo subtópico diz que ele foi profetizado no Antigo Testamento. Então, essa perspectiva que nós vamos analisar agora demonstra para a gente que Jesus, sendo Deus, foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas que ele se encarnaria. Observa o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse texto é conhecido como Proto-Evangelho. Esse texto é conhecido como o texto que descreve exatamente o plano perfeito de Deus. E você observa em todas as profecias do Antigo Testamento, nas alianças que Deus faz com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, as alianças perfeitas, você percebe exatamente o Messias sendo profetizado. O profeta do Antigo Testamento que mais fala sobre o Messias, e ele é apelidado de profeta messiânico, é o Isaías. Você observa, por exemplo, Isaías capítulo 7, você percebe a descrição a respeito do Messias, que é Jesus. Isaías 9, você percebe Isaías descrevendo a respeito desse Messias que se encarnaria o seu reino. Isaías capítulo 11, você percebe Isaías falando a respeito dos detalhes dessa encarnação. Isaías capítulo 61, você percebe Isaías falando a respeito desse Messias que levaria sobre si todas as nossas enfermidades. E você percebe os próprios profetas falando a respeito dessa vinda. O Ageu descreve que Jesus pisaria no templo que estava sendo restaurado. Você percebe o Zacarias tendo visões a respeito do Messias e o seu reino. Você percebe o Malaquias falando que esse Messias realmente viria. E você percebe nas Escrituras os profetas falando a respeito dessa vinda, desse Cristo perfeito. Até nos Salmos você encontra canções a respeito desse Messias que é Jesus, o Jesus que foi profetizado no Antigo Testamento, descrito nas Escrituras, que se encarnaria na nova aliança, que é o Novo Testamento. Finalizando agora esse subtópico, vamos para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte argumento: encarnado no Novo Testamento. Um texto que vale a pena você ler nesse terceiro subtópico está em João capítulo 1, versículo 14. Lê esse texto com os teus alunos. Você vai perceber dentro da palavra de Deus que Jesus agora, sendo Deus, se encarna como homem, forma humana. E como é essa encarnação? É uma encarnação natural, gente. Ele nasce como uma criança. Não é essa visão de ser um semideus, como é descrita, por exemplo, pela nossa cultura popular. Está sendo muito explorado também por essa cultura pop dos filmes que estão sendo publicados hoje, dessa ideia de semideuses com superpoderes. Não, Jesus, ele é aquele que vem em forma humana e de forma natural, nasce como uma criança, em forma de carne e osso, como eu e você. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. Lucas registra esse nascimento de Jesus, como aconteceu, como foi que se deu. Isso aqui é forma natural, gente. João capítulo 19, versículo 28, está escrito que Jesus sofreu, sentiu necessidades, teve sede, teve fome. E aqui a gente tem uma perspectiva bem interessante. Jesus nasce em forma humana. Ele teve que ir para a escola, ele teve que aprender a ler, escrever. Ele passou pelas mesmas necessidades humanas que nós sentimos, gente. Ele sofreu também. Ele teve que aprender uma profissão, e nós sabemos que a sua profissão, de acordo com a própria Bíblia, a cultura era de carpinteiro. Você percebe nessa perspectiva, e quando você analisa os dias de Jesus, você entende que o carpinteiro daquela época era um trabalho muito pesado. Não só trabalhava com madeira, mas em si trabalhava até mesmo na posição de levantar casas. Você percebe que Jesus era um homem trabalhador. Antes de exercer o seu ministério, você percebe que Jesus passou por todas as necessidades como todo ser humano. Mateus capítulo 26, versículo 38, está escrito que ele sofreu a agonia, ele
teve anseios. Esse Jesus está agora em forma humana. Ele é Deus, a divindade está lá, mas ele está escolhendo se esvaziar da sua glória e continuar sendo humano. Ele pode utilizar a divindade, isso é claro, mas ele decide passar pelas aflições em forma humana. Mateus 27:58, a gente entende na Bíblia que ele tinha exatamente corpo, alma e espírito. Esse Jesus, ele é Deus, mas ao mesmo tempo é humano. Tem tudo. E isso é interessante aqui à luz da palavra de Deus. O quarto subtópico fala exatamente que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, baseado em Gálatas capítulo 4:4, está escrito que Jesus nasceu na hora certa e no momento certo, no plano de Deus. Você percebe à luz da palavra de Deus que no contexto histórico, esse contexto bíblico, a partir dos dias de Jesus vem no momento certo, na hora certa, em que Israel precisava conhecer Jesus, em que os gentios precisavam conhecer Jesus, e ele vem no momento certo. Tudo foi preparado, o cenário foi posto para que Jesus nascesse naquele período. Atos capítulo 13:5, isso facilitou até mesmo para a propagação do evangelho em todas as nações. Esse período foi o período perfeito. Existe um texto que traz para a gente uma perspectiva bem interessante. O tema desse texto é se Jesus não tivesse nascido. Vale a pena você observar, ele é da editora Vida. Você vai perceber que o impacto de Jesus nesse período aqui moveu o mundo. Você vai perceber também nesse texto, por exemplo, que se Jesus não tivesse vindo exatamente na plenitude dos tempos, nesse período escrito pela Bíblia, nós não teríamos hoje o recurso da energia elétrica, nós não teríamos o recurso das escolas, nós não teríamos a valorização das mulheres. Você percebe Jesus valorizando as mulheres no seu ministério. Você percebe também que os próprios hospitais nascem dentro das igrejas, não é à toa que os hospitais recebem os nomes de Casa de Misericórdia. As escolas também nascem dentro das igrejas para alfabetizar o povo, para que esse povo conheça a palavra de Deus. Então você percebe que esse impacto de Jesus é real. Ele veio no momento certo, ele veio na hora certa, ele influenciou a ciência, para você ter ideia. O impacto de Jesus é poderoso. Então, tudo isso aqui a respeito da sua encarnação, ela acontece no momento certo, na hora certa, para a glória de Deus. Hoje estamos aqui compartilhando essa mensagem porque ele veio no período certo, em forma humana. Vamos avançar agora para o último subtópico desse segundo ponto da nossa lição. Em Israel, Jesus se apresenta para o mundo. Ele vem na hora certa, ele vem no momento certo, e nesse quinto subtópico a gente vai entender que ele se apresenta de Israel para o mundo. Você percebe à luz da palavra de Deus que ele se fez carne, sendo descendente de Davi, como está escrito lá em Mateus capítulo 1, e descendente também de Abraão. Ele aprendeu da lei mosaica, cumpriu a lei mosaica sobre o domínio romano. E é interessante que de Israel ele compartilha a ssua mensagem para o mundo. Ele vive 30 anos entre o povo hebreu e quando inicia o seu ministério, ele inicia aos 30 anos, ele passa a discipular os seus discípulos e a trazer a sua mensagem do evangelho para a sua igreja. Você percebe que Jesus vem de Israel trazendo essa mensagem para o povo. Por que Israel? Porque Deus fez uma aliança com Israel, como está escrito lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Essa aliança é perfeita. Israel foi escolhido para ser o farol de Deus. E além de ser escolhido para ser o farol de Deus, é dali que Deus estabelece essa aliança de restauração a partir do evangelho pregado por Cristo para todas as nações. Eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o tema Jesus, o homem perfeito. E esse terceiro e último ponto tem aí 3 subtópicos. O
primeiro subtópico fala sobre essa humanidade perfeita de Jesus. E como nós já falamos para você, Cristo não utilizou da sua divindade para saciar as suas necessidades, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 4:4. O inimigo queria que Jesus realizasse isso, muito pelo contrário, ele utilizou da sua divindade, do poder do Espírito Santo, ele utilizou dessa glória para pregar o evangelho, para exercer o plano de Deus. Ele não utilizou da sua divindade para poder exercer fama pessoal, para poder compartilhar a sua grandeza. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que todos os milagres foram realizados através de Jesus porque as pessoas procuravam Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 34, ele é aquele que libertava os oprimidos. Lucas 7:21, você percebe Jesus trabalhando no poder do Espírito para libertar aqueles que estavam presos pelas amarras de Satanás. Isaías 53:3, ele é aquele que se torna o nosso sumo e supremo sacerdote. Ele é aquele que leva nossas dores, leva os nossos problemas para Deus. Então Jesus, ele é humano, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Ele exerce esses milagres pelo poder do Espírito, ele exerce essa glória para a exaltação do nome do Senhor. Vamos observar agora o segundo subtópico do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Jesus, o último Adão. É interessante isso aqui, nós já descrevemos para você. Nesse segundo subtópico, você vai perceber em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Jesus é posto lado a lado com o primeiro Adão. O primeiro Adão é aquele que levou a humanidade ao pecado. O primeiro homem é aquele que levou a humanidade à queda. Mas Jesus, ele é colocado como o homem perfeito agora, como o primeiro Adão, que também foi criado de forma perfeita pelas mãos do próprio Deus. Jesus é colocado como homem perfeito agora, lado a lado com Adão, e o que ele faz? Ele, como homem perfeito, ele restaura o homem que caiu, ele restaura a humanidade que caiu, e ele demonstra que, como humano, é possível servir a Deus de todo o coração. De acordo com Hebreus capítulo 12:2, está escrito que em Jesus, ele que se torna o nosso sumo sacerdote, homem perfeito e ao mesmo tempo a oferta, ele nos leva para a restauração, ele nos leva para essa libertação e nos traça o caminho como ponte para Deus. Então, em Jesus nós somos restaurados. Em Jesus nós temos essa restauração. Vamos avançar agora para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Jesus é o homem perfeito e a sua obra foi realizada de forma perfeita. Observe o que está escrito no texto bíblico. Hebreus capítulo 7:26. Sua obra foi imaculada, sua obra foi perfeita. E aqui a gente precisa ter uma perspectiva bíblica e teológica. Jesus, ele foi até o Calvário como homem, ele era Deus, continuava sendo Deus, a divindade estava ali, ele não deixou de ser Deus, mas ele foi até o Calvário exercendo a sua obra de forma imaculada, perfeita, como ser humano, para resgatar o homem do seu próprio pecado. E de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 13, está escrito que ele exerceu a sua obra de forma perfeita, imaculada, e ainda por cima ele é perfeito nesse trabalhar. Então, na lição de hoje nós estudamos esse Jesus como Deus, esse Jesus como homem, esse Jesus como homem perfeito que exerce essa divindade tremenda e essa obra de Deus, tanto como homem, tanto como Deus. Ele exerce esse trabalho para a glória de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a aula de hoje. Já lembrando a você que as lições do segundo trimestre estão disponíveis aí no nosso canal, e a última aula a última aula do primeiro trimestre da CPAD já está disponível aí. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.